Marcos 2:18, diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pelo louvor tão gostoso, por como juntos, como um só acorde, temos a condição de entronizar cânticos de louvores a Ti. Muito obrigado por essa liberdade, Senhor. Fale agora ao nosso coração mediante a palavra. O Senhor já tem falado conosco mediante a palavra cantada, mas agora fale conosco através da palavra que é Tua. Da mesma forma, fale com as nossas crianças. Use cada professor e professora que nesta hora reparte a semente das boas novas com os nossos pequeninos. Cuide deles, Senhor, e que possam gerar muitos e muitos frutos de salvação. E continue com a sua presença em nossa vida nesta hora, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Essa noite nós chegamos na parte 10 da nossa série de Quaresma. Essa série está online, você pode assistir novamente, você pode também agora baixar no seu podcast e ouvir no seu telefone. Neste momento de celebração dos 40 dias que antecedem a Páscoa, nesse momento de lembrança da vida, do sofrimento, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, e este tempo que também, historicamente, é um tempo conhecido como tempo de oração e jejum. Por que este tempo é conhecido como de oração e jejum? Por que este em especial e não outros? E a resposta é simples. Primeiramente, claro que todo tempo é tempo de oração e jejum. Mas quando nós pensamos novamente naquilo que Cristo passou, no amor de Deus por nós, no amor de Cristo que deu a sua vida aceitando a missão, o nosso coração fica mais quebrantado. Nosso coração fica constrangido de ver tudo aquilo que Jesus fez por amor. E nós aqui na igreja, nessa quaresma, estamos celebrando o nosso jejum às quartas-feiras, como já foi anunciado. E por ter recebido algumas perguntas, algumas ideias, inclusive, de pessoas perguntando, questionando sobre o jejum, como fazer ou não, eu gostaria dessa noite contribuir com o crescimento do nosso conhecimento sobre jejum, sobre esse exercício da espiritualidade. Ou como aquele escritor disse, Richard Foster escreveu, que o jejum é uma das celebrações da disciplina cristã. É uma das disciplinas que nós temos à nossa disposição e que é uma disciplina que ou ela entra num extremo, que é quando o jejum se torna uma ferramenta para uma tentativa de barganhar com Deus, ou ela se torna algo simplesmente no plano teórico. E talvez a culpa disso seja o apelo gastronômico maravilhoso e infinito que temos hoje ao nosso redor. Se você pensar então no mundo antigo, na sociedade agrícola, onde o fazer a comida dava um trabalho muito maior do que hoje, pois não havia fogão a gás, não havia micro-ondas, não havia master chefs, mega chefs, hiper chefs, todos os chefs que nós conhecemos. A ideia com o jejum, com a abstinência era mais forte, mais natural. Hoje não, hoje nós somos fisgados pelos olhos, não somos? Eu acho que não sou só eu que enfrento isso.
é comida por todo lado, é comercial por todo lado. O irmão ou irmã pensa em jejum, já fica pensando no que tem na geladeira, mas, puxa vida, estava planejando comer aquele negócio amanhã. Nós brigamos com isso em tempo inteiro. Se você acordar o cheiro, começar a exalar da cozinha, você está em sérios problemas. Teve um determinado momento que eu estava no Egito, na época do Ramadã. E foi impressionante olhar aqueles muitos funcionários do local onde estávamos, jejuando ali, manipulando aquela quantidade de comida. Assim, um absurdo de comida. E eu fiz questão um dia de chegar para um e conversei com ele, falei, meu amigo, conte aqui para mim, vai, como é que é jejuar o dia inteiro trabalhando com comida? Com muita comida. E ele simplesmente me respondeu na maior tranquilidade possível, como se aquilo não me afetasse. Não posso comer. Não posso comer. Aí eu lembro que, não lembro se no mesmo dia ou no dia seguinte, eu encontrei uma outra pessoa, um outro funcionário, e fiz a mesma pergunta. Aí ele falou, mas quem te disse que eu estou de jejum? Eu falei, como não? Ele falou, eu sou cristão. Inclusive, meus amigos aqui estão com ódio de mim nessa hora, porque eles ficam loucos de ver eu comendo e eles não podendo comer. O jejum é algo, então, que na atualidade, na vida que vivemos, vai se tornando, como disse, ou barganha ou distante. E não deveria ser assim, não deve ser assim. Mas, para você entender, se você perguntar para você mesmo, qual foi o último momento que você jejuou, talvez essa lembrança esteja há um tempo muito atrás, a não ser que você esteja vindo de quarta-feira aqui conosco. Talvez seja algo que você nunca experimentou na sua caminhada. E jejum, irmãos e irmãs, primeira declaração, apesar de nós termos lido um texto do Novo Testamento, jejum não é obra do Novo Testamento, jejum não é algo da época de Jesus. Somente. No Antigo Testamento nós temos várias manifestações de jejum, em vários momentos da história do povo hebreu. Mas antes de entrar nisso, eu quero te responder, o que é o jejum? Jejum é a abstinência de comida e bebida por um tempo pré-determinado. E tem como função essa abstinência, essa ausência daquilo que eu preciso, tem como função a minha maior proximidade de Deus. Eu deixo de comer, eu deixo de alimentar o meu corpo precisa disso para funcionar e para viver, e nesse tempo eu me dedico à oração, eu aumento a sintonia. Eu coloco os meus pensamentos, que talvez venham motivados pela ausência da comida e a atenção que isso gera em nós. Já ouviu alguém falar assim, eu estou um pouco nervoso porque eu estou com fome? Ou eu estou ficando nervoso porque eu deixei de comer. Ou eu já estou com dor de cabeça porque essa manhã eu não tomei café. Presente, sou eu esse. E essa ausência de comer e beber nos coloca então nesse estado de maior atenção. É como se falássemos através dessa atitude. Nós estamos tirando ou dando uma pausa na nossa necessidade de vida, no combustível que nós precisamos para viver, e estamos colocando Deus no centro. Deus no centro como se eu estivesse com fome de Deus e vou me nutrir de Deus. Vou me nutrir da espiritualidade do momento que eu vou me dedicar através da ausência da comida e da bebida. Eu coloco Deus no local de honra no meu dia, ao invés do local de honra ser o café, o almoço, a janta, ou as 3 refeições, ou todas as outras que acontecem no meio delas. E a impressão e a experiência que nós temos é que ao fazer isso, esse exercício espiritual parece potencializar a nossa sensibilidade. Há uma potencialização naquilo que eu sinto, na minha oração, naquele foco que eu quero ter, que eu trouxe para o jejum. E este foco, e este aprofundamento, e essa sensibilidade contribui para o meu crescimento espiritual. No Antigo Testamento, a lista de gente que jejuava não era pequena.
Os filhos de Jacó, nós lembramos lá que diante do seu dia do perdão, chamado Yom Kippur, eles deveriam afligir as suas almas, antes de pedir perdão a Deus. E toda a tradição rabínica disse e diz que essa aflição de alma e aflição de corpo, como você pode afligir o seu corpo e sua alma? É só você cortar a comida e a bebida. Então, desde esta época, nós conhecemos este chamado jejum nacional, que é um jejum que os filhos de Jacó faziam e que fazem até hoje. Sabe quantas horas, irmãos? Devido ao fuso horário e das diversas partes onde há judeus morando no mundo inteiro, é um jejum de 25 horas. Para não correr o risco de dar 24 com o fuso ter qualquer problema, faz 25 para garantir. Além deles, Moisés foi um dos que jejuou, e é um jejum tão importante que ele teve, e nós nos esquecemos desse jejum. Quando ele subiu ao monte para receber as tábuas ali de pedra, as tábuas da aliança, aquela aliança que o Senhor tinha feito com o povo, o texto nos diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites, não comeu pão e não bebeu água. Então, o jejum de Jesus, que conhecemos como o jejum dos 40 dias, não foi inédito. Antes dele, na outorgação das palavras dos mandamentos, Moisés já havia experimentado. Por que é importante dizer isso? Porque Jesus, geralmente nós falamos, ele era Deus, então ele conseguia, mas Moisés não era. Moisés era gente. Se você quiser ter essa diferenciação, apesar de que Jesus era gente, era homem, era Deus encarnado, mas se você não consegue colocar essa humanidade nele, em Moisés não tem como fugir, e ele jejua. Nós temos Davi. Davi, depois que afrontado pelo profeta Natã, que acusa-o dos seus erros, que acusa-o do seu adultério, da sua contribuição no homicídio de Urias, Davi é acusado pela verdade, e quando a ficha cai, sabe como ele reage? A Bíblia diz que ele se lança no chão, em choro e em jejum, ao ouvir a sentença que viria sobre ele. Deus disse: eu não irei te matar, você não irá morrer porque você foi perdoado, mas haverá consequências daquilo que você fez. Davi, desesperado, cai em jejum, cai em oração. Davi implora a Deus, mas naquela ocasião nem o jejum, nem a oração fez com que ele atingisse o seu objetivo. Mas nos ensina a relação do ser humano na Bíblia com o jejum como algo que potencializa. Elias parece também ter tido essa experiência de 40 dias sem comer. Quando foi isso? Quando o anjo do Senhor tocou nele e disse, no momento de profunda depressão, quando ele estava tentando se esconder, e vai lá o Senhor e fala: meu filho, não é hora de chorar, é hora de levantar, é hora de continuar a missão, você não é o último profeta da história, nem o primeiro, coma aqui essa comida, sua viagem vai ser longa. E o texto só nos diz o seguinte, que Elias, depois de comer, se levanta, e fortalecido com a comida que comeu, viaja 40 dias e 40 noites, até que chegou no seu destino. Então a impressão que temos é que Elias também faz parte dessa galeria de gente que consegue jejuar por muito tempo. Josafá, diante dos ataques do inimigo, diante dos ataques da soberania nacional, quando percebe que moabitas, amonitas, com outros entram em guerra contra o rei, ele vê diante disso uma possibilidade de buscar em Deus o que fazer. Alarmado, o texto diz, Josafá decidiu consultar o Senhor. E na sua consulta com o Senhor, ele proclama um jejum de todo o reino de Judá. Ele reuniu todo o povo e vindo de todas as cidades, e o plano era, em jejum, buscaremos a ajuda do Senhor. Não para por aí. Esther, diante do seu drama, falo com o rei ou não, denuncio
a armação que estão fazendo para matar o povo. Tenho condições de me apresentar a Ele, uma vez que Ele não tenha me chamado para estar diante dEle. Coloco a minha cabeça em risco diante da tragédia que Ramã, o vilão da história, estava promovendo. E ali, qual que é a resolução de Esther? Olha que lindo. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês, e depois disso irei ao rei. Depois disso enfrentarei a minha missão, ainda que seja contra a lei. E depois disso, se eu tiver que morrer, que eu morra. Ela sente então que o jejum daria forças para a sua missão, e se a missão não fosse bem sucedida, o jejum daria forças para ela enfrentar a morte, porque, como disse, o jejum parece que tem esse efeito poderoso de sensibilizar a nossa alma. Esdras, no Antigo Testamento, com aqueles que retornaram de Jerusalém, daqueles que aceitaram esse desafio, voltemos agora para a terra, sente necessidade de pedir a proteção de Deus. E ele nos escreve dizendo que ali, junto a um canal, ele proclama um jejum. E ele ajunta jejum com uma outra prática, ou uma outra consciência. Ele proclama um jejum a fim de que o povo se humilhasse diante de Deus. Para quê? Para pedir segurança. Para pedir uma viagem segura, tanto para os pais quanto para os filhos, que Deus protegesse todos os bens diante e durante aquela viagem. É tão intenso o pedido de Esdras, prestem atenção, que ele escreve: eu tive até vergonha de pedir soldados e cavaleiros do rei para nos acompanhar e para nos proteger. Por que ele teve vergonha de fazer isso? Porque ele estava em jejum. É como se ele dissesse: uma vez que eu invoquei ao Senhor, eu não invoco mais ninguém. Uma vez que eu consultei o Senhor dos exércitos, eu não tenho necessidade de exército humano, pois a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam. O seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. E ele conclui: por isso jejuamos. Por isso suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E termina: e Ele nos atendeu. Jejum associado à proteção. Jesus associado ao pedido ao que manda acima de todos, e não a quem manda aqui na camada inferior. Jonas, quando visita ali os ninivitas, diante daquele drama, vou ou não vou, ele acaba indo, e quando ele finalmente proclama juízo, existe uma reação, e aqui reação de gente que não era o Israel de Deus. O que nos mostra que jejum não é só prática judaico-cristã. Jejum era a prática de muitos povos, muitos inclusive personagens, até mesmo da filosofia grega, tiravam dias para jejuar. Dias para fazer um detox, não era aqui na ideia de emagrecimento, mas era na ideia de liberar a mente para algo maior. E os ninivitas nos ensinam isso, porque eles não são clã de Israel. Mas depois de terem ouvido a proclamação do profeta, a reação fez-se uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e de seus nobres, que não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Jejum como parte de arrependimento. Jejum como comoção nacional. Na época de John Wesley, na Inglaterra, houve um momento que eles estavam concebendo a possibilidade de uma invasão francesa. Diante do medo, as igrejas tomaram uma resolução com apoio do rei. E a resolução foi jejum e oração.
E no diário de Wesley, ele vai nos informar que aquele jejum e oração foi o que guardou a nação. Que aquele jejum e oração naquele domingo deixou as pessoas tocadas, sensibilizadas, e o Senhor, vendo os rostos daqueles filhos e filhas que em jejum entravam na presença de Deus, socorreu a Inglaterra, porque jejum tem também a sua relação com a proteção e o cuidado de Deus. É claro que ainda no Antigo Testamento eu não posso me esquecer daquele que seja talvez o predileto, que é o tal do Daniel. Daniel, diante de suas buscas naquela ocasião, ele diz: eu passei 3 semanas chorando, eu não comi nada saboroso, eu não comi carne, eu não tomei vinho, eu não provei e não usei nenhuma fragrância, que é a ideia de aflição de corpo, além da abstinência da comida, ela também vem em muitos casos como a abstinência do banho, a não ser que o banho seja a prática de todas as manhãs. Se o banho, então, não é aquele primeiro ato que você tem quando acorda, na aflição da alma também estava ali contido. Eu também não tomo banho, porque isso me aflige. É por isso que Daniel diz, naquele dia, naquelas semanas, eu não usei perfume. Para que eu me mantivesse concentrado no que eu estava fazendo, nos famosos 21 dias de oração, que são essas 3 semanas de Daniel. Então nós temos de imediato, quando nós abrimos a Bíblia, histórias de gente e relações de jejum com situações. E depois passamos para o Novo Testamento e Jesus vem inaugurando o momento, já inaugura com 40 dias. Já vem inaugurando com o modelo mosaico, lá em cima. Depois de jejuar, a Bíblia diz que ele teve fome, e depois, durante da sua fome, vieram aquele grande confronto, aquelas tentações vencidas no deserto. O apóstolo Paulo, depois que foi encontrado por Cristo, naquele lindo revelação de Jesus, dizendo: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Paulo se levanta ali do chão, ele abre os seus olhos, percebe que não enxerga nada, ele está cego. Aquele que achava que via tanto, perdeu a visão diante do encontro com a luz do mundo. E tendo perdido a visão, ele é levado até a Síria. Ele é levado até Damasco, e por 3 dias ele esteve, número 1, cego, e número 2, por 3 dias, Paulo não comeu e nem bebeu. Acabou de encontrar-se com Jesus, ou ser encontrado por Cristo, e declara já uma prática de jejum, para tentar entender o que estava acontecendo com ele. E com essas informações em mente, meus irmãos, nós podemos voltar ao texto que lemos. Os discípulos de João chamado Batista, jejuavam. Os discípulos dos fariseus, os religiosos da época de Cristo, jejuavam. O que significa que na transição Antigo e Novo Testamento, o jejum venceu e continuou. E diante disso, percebem que os discípulos de Cristo não jejuavam. Vem, logicamente, aquela concorrência. Os de A jejuam, os de B jejuam, os do Senhor não jejuam. A pergunta é: por quê? Se o jejum é uma prática conhecida, necessária, espiritual, por que os seus discípulos não estão jejuando? E Jesus responde numa ilustração linda. Imagine a cena de um casamento, o noivo está com a noiva. O noivo está com a noiva e traz isso grande alegria. Porque não só o noivo deve se alegrar, não só a noiva deve se alegrar, mas os convidados também devem se alegrar. Quando nós morávamos em Israel, um dos dias muito felizes era quando havia casamentos aonde morávamos. Porque a procissão das mulheres iam até a casa de uma mulher, tirava ela da sua casa e vinham cantando para o local da cerimônia. Da mesma forma, os homens faziam de outro lado, iam buscar o noivo e todos cantando, era um barulho maravilhoso. Havia a cerimônia e depois da cerimônia era dança e música e muita alegria, porque este é o mandamento para o casamento, que seja um dia de alegria. Então Jesus traz aquilo que era comum, porque todo mundo gostava de participar dessas festas, desses cortejos, dessas procissões, e diz: olha, o noivo está aqui, não tem por que eles jejuarem. Não tem por que usarem desse momento enquanto essa posição acontece.
Jesus se coloca aqui na posição de noivo, Jesus chama os seus discípulos de noiva e fez isso muito antes de João, na sua revelação, no seu Apocalipse, ter usado esse termo. Muito antes de Jesus ter dito, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro, Jesus já estava anunciando, o Cordeiro está presente, o noivo está presente, não é hora de jejum, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado. Virão dias que eu não estarei aqui com vocês fisicamente. E nesse tempo, jejuarão. Depois da passagem dele, depois da ausência física, é óbvio que os seus discípulos sentiriam a necessidade de estarem mais conectados com eles. E nós, quanto mais vivemos nessa terra, a facilidade que temos é que a terra nos contamine, não os céus. Você é contaminado muito mais, eu sou contaminado muito mais pela terra do que pelos céus, a não ser que eu aprenda a andar de joelhos, a não ser que eu aprenda a viver em oração, a não ser que eu aprenda a viver em comunhão, a não ser que eu aprenda a desfrutar de ferramentas como a ferramenta do jejum. E então vem a pergunta, como então eu devo jejuar? E Jesus também responde, quando jejuarem não mostrem uma aparência triste, não fique ali tentando demonstrar uma certa piedade, um coitadismo, estou aqui sofrendo, não é isso, pelo contrário, lave o seu rosto, pelo contrário, deixe o seu dia acontecer normalmente, que não pareça, que o seu rosto não transmita a ideia de fraqueza, é mais ou menos por aí. Quando eu estou de regime é terrível, eu fico triste mesmo, fico arrasado. Eu não conheço um ser que fica feliz no regime. Se você sabe esse sucesso, me responda, por favor. Eu costumo dizer que, inclusive, quanto maior o teu peso, mais catedrático você é em dietas, sabemos tudo. Mas a verdade é que nessa hora vem a ausência da comida. Jesus olha e fala que a ausência da comida não cause nada na sua aparência. Que nesse momento, ao jejuar, o seu pai, que tem que ser o único a saber e que vê em secreto. O seu pai que vê no secreto, ele, palavras de Jesus, o recompensará. Jesus então nos ensina que jejum também está associado, além de tudo aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento, à recompensa que vem de Deus. Mas nunca confunda a recompensa de Deus como barganha. Então eu vou porque Deus vai fazer. Não, não faça. Deus acrescenta o que Ele quer acrescentar. Deus recompensa a quem Ele quer recompensar. É Ele quem manda. Nós somos servos. Agora, como eu faço isso na prática? Eu estabeleço, então, um momento, eu estabeleço a restrição, e eu uso esse momento para cultivar, para deixar o meu coração conectado com Ele. Eu mantenho na minha mente. Porque quem jejua, exercita a sua espiritualidade. Quem jejua, se aproxima mais do sagrado. Quem jejua, sensibiliza suas emoções, para que eu não fique simplesmente pesado com comida que entra, mas que eu entenda a leveza do Espírito. Quem jejua, então, consequentemente, fortalece o seu espírito, o seu interior. Quem jejua, conspira com Deus. Quem jejua, cresce em autoridade. Cresce em autoridade. Lembra do essa espécie só sai pelo jejum e oração? Seus discípulos não têm, Senhor. Seus discípulos não resolvem nada, não. Essa casta, essa espécie só com jejum e oração. Falta de autoridade, talvez seja falta de conexão. Quem jejua se humilha em oração. Se submete ao Senhor Deus.
E entende ali a palavra dos cronistas: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Jejum tem uma associação e uma potencialização maravilhosa com esse ato de humilhação na prática. Não é dizer: Senhor, quão coitado eu sou. Não. É de dizer: Senhor, eu tiro o que me é necessário para me exercitar em relação a Ti. Quem jejua não só exercita a disciplina espiritual disponível a quem desejar, mas quem jejua cresce espiritualmente, porque o jejum traz novas perspectivas diante de situações. O jejum traz claridade, aumenta a força diante das lutas. É por isso que, quando o noivo tiver saído ou retornado, aí então jejuarão. Nós esperamos a volta do noivo, nós esperamos o encontro com o Senhor, de modo que este é o tempo então que devemos jejuar. Este é o tempo que devemos aplicar esta experiência e exercitar isso com alegria, com doses homeopáticas. Não entre em nenhuma piração, não, já vou começar logo. Vai devagar, vai devagar. Deixe a coisa acontecer naturalmente. Você tem uma agenda, o Senhor conhece a tua agenda, mas que não seja a agenda nunca desculpa. Vamos então engrossar as fileiras, irmãos, desse jejum nas quartas-feiras que estamos fazendo. Jejum pela maturidade, jejuando pelas nossas petições, jejuando pelo nosso Brasil, jejuando pelo Brasil, para que Deus traga justiça nesse momento. Justiça. Eu não sou, só colocando um adendo sobre a situação, eu não sou nem um pouco comovido com a ideia de Brasil é do Senhor Jesus. Não sou. Eu só queria ver uma nação mais justa. Só isso. Não acho que devemos perder tempo com esse tipo de criancice, porque um mundo que jaz no maligno não tem como ser de Jesus, irmãos. Se o Brasil se tornasse de Jesus, Jesus não precisava voltar aqui. Senhor, não volte no Brasil não, porque no Brasil está tudo maravilhoso. Volte nas outras nações, volte lá no Iraque. Não é assim. Eu preciso então pedir: Senhor, traga a justiça clara, traga resoluções, para que vivamos com mais dignidade. Jejue pela nação. E deixe esse jejum falar com você sobre as suas corrupções. Sobre as minhas corrupções. Não a dos outros, as nossas. Porque jejum sensibiliza o coração. Então não perca essa chance nessa hora. Venha jejuar conosco, venha na quarta-feira entregar. Jejue durante essa semana, desenvolva esta disciplina. Porque o Senhor há de te dar crescimento, e o Pai que te vê o recompensa.